Hoje eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, levando em consideração que daqui a 40 dias mais ou menos, ou mais exatamente, nós vamos ter a nossa Páscoa. E eu quero ler hoje o texto de Lucas, capítulo 24, verso 13. E é um texto tão rico, nos quais eu já preguei tantas vezes na minha vida, mas cada vez que eu leio, que eu começo a pensar em pregá-lo novamente, que Deus começa a falar ao meu coração para que eu assim o faça, eu sempre aprendo coisas maravilhosas e novas, e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, e nós vamos ler, e eu peço que você nos acompanhe na leitura. Lucas 24, capítulo 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito das coisas, de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupas? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia, desde que tais coisas se sucederam. Ah, é verdade, também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, o pão lhes deu. E então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda dessas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Senhor, mais uma vez nós lemos a Tua palavra. Pedimos então, em nome de Jesus, que ela trabalhe os nossos corações. E esse texto que fala da Tua ressurreição, que ele se torne realidade para as nossas vidas. Abençoa-nos e guarda-nos. Nos abre a mente para compreender a Tua palavra. E que ela encontre em nós um ninho, um lugar, um espaço, para que ela faça morada e nos revolucione, mude a nossa vida, mude as nossas atitudes. No nome de Jesus, amém e amém. Muitos de nós já ouvimos essa história contada, lida, pregada. Os discípulos, 2 deles no final de domingo, desanimados, sentindo-se órfãos, se sentiam ludibriados, enganados, abandonados, voltam para sua casa, para um lugar chamado Emaús, cerca de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém, portanto mais ou menos umas 2 horas de caminhada mais puxada. Todas as esperanças que eles tinham e haviam depositado durante aqueles últimos 3 anos, depositados na pessoa de Jesus, agora estava indo por terra. E eles estavam então voltando para casa. E eles esperavam de fato que Jesus fosse o rei, o Senhor, aquele que iria libertar Israel da escravidão do Império Romano, aquele que iria assumir o templo e reconstruir o templo de Jerusalém, recolocar as coisas no lugar, purificar o templo. Eles tinham uma expectativa de que algo novo iria acontecer entre o povo de Israel. Eles queriam então participar desse momento de poder. Eles queriam ser as pessoas importantes naquele processo de provocação de uma mudança política, social no reino de Israel. Eles queriam então que aquela nação saísse da escravidão e se tornasse uma nação justa e coerente com aqueles valores que eles acreditavam no passado. Jesus, porém, desde que ele viera ao mundo, ele afirmava aos seus discípulos que não era isto, não era para isso que ele havia vindo. Ele dizia que ele veio para cumprir as profecias de Isaías 53, que diz que o Pai aprove a Deus moer o seu Filho na cruz do Calvário para o resgate daqueles que são seus filhos. Portanto, Jesus nunca havia prometido, ao contrário, ele dizia, esse reino não é deste mundo. Ele dizia, quando eu chegar a Jerusalém, eu serei preso, eu serei espancado, julgado, cuspido, condenado, crucificado, morto. E ele acrescentava, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E aqueles discípulos, eles acreditavam nas promessas políticas, nas promessas de cunho social, nas promessas de melhoria da vida deles do ponto de vista social. E Jesus dizia o contrário, dizia, olha, isso vai ser consequência. Eu vim para trazer e tirar vocês dessa situação calamitosa e miserável que vocês e todo o povo de Israel e toda a humanidade vive. Eu vim para dar a minha vida na cruz para o resgate do pecado. E era isso que Jesus ensinava a eles. Mas eles, profundamente decepcionados por acreditarem naquele projeto anterior, eles agora estavam voltando tristes, entristecidos. Parece-me que essa também é uma situação muito comum hoje, na maior parte das igrejas. No nosso país, há cerca de 15 a 20 milhões de pessoas que foram pessoas que participaram da vida das igrejas evangélicas, que foram crentes, que em algum momento
disseram crer em Jesus, se tornaram membros das igrejas, participaram, se voltaram para a igreja, mas em algum momento da vida deles, eles desanimaram. Uma boa parte se sentiu enganado pelas promessas falsas que lhes foram feitas, se sentiram abandonados, e assim eles foram se sentindo decepcionados e deixando o convívio com os irmãos. Fugiram, eles foram negando aquilo que eles afirmavam e que eles criam. Eles foram se tornando pessoas silenciosas diante de uma proposta evangélica que os humilhavam. Eles começaram a se lamentar, e assim como aqueles discípulos, eles foram voltando e indo para Emaús. Mas Deus, na sua bondade, no seu amor, Ele volta sempre para os seus filhos. Ele vai ao encontro daqueles que desistem dele. Ele, de alguma maneira, ele trabalha através do seu Espírito para resgatar as pessoas e trazê-las de volta. E foi isso que Jesus fez com os discípulos indo ao caminho de Emaús. Ele vai ao encontro deles e os encontra na caminhada. Os encontra, verdade, desanimados, entristecidos, e se aproxima deles e vai tendo o contato com eles. Jesus começa a conversa e se intromete numa conversa que eles estavam tendo. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao abordar, ao se aproximar deles, os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Existem muitas razões pelas quais as pessoas não reconhecem Jesus. A primeira são as nossas pré-compreensões, são as nossas ideias, são as nossas sabedorias. Nós nos tornamos pessoas que achamos que sabemos todas as coisas. Muitos de nós nascemos na igreja e fomos crescendo nesse ambiente religioso, fomos nos acostumando com essas coisas da religiosidade e vamos encolhendo a nossa expansão do nosso coração em relação a Deus e a ouvir Deus e ver Deus e entender Deus, porque achamos que nós já sabemos. E aí nós começamos a nos tornar pessoas seletivas. E o mais grave é que a gente torna a gente seletiva naquilo que interessa. Nos tornamos gente que achamos que já sabemos todas as coisas, fazemos as nossas preferências, se gostamos de um pregador, tudo que ele fala é verdade para nós, e nós vamos sendo assim envolvidos e enganados. As profecias a respeito de Jesus para aqueles dois discípulos eram por eles muito conhecidas. Eles sabiam toda a história de Israel, eles sabiam que viria o Messias, eles sabiam que aquele Messias viria para fazer o resgate do povo de Israel, mas eles selecionavam aquilo que lhes interessava. Eles preferiam crer naquela doutrina política judaica que os tornaria gente importante. Eles preferiram aquela parte visível do reino. Eles preferiam ver aquelas coisas que interessavam a eles. Eles não queriam saber desse Jesus que iria ser preso, traído. Para eles, a profecia seria cumprida se Jesus se tornasse o rei de Israel. Eles não queriam o Jesus de Isaías 53, que seria moído na cruz para o resgate de muitos. Eles queriam apenas a periferia, as bênçãos, as consequências daquilo que eles ouviam a respeito de Jesus. De um modo geral, os discípulos naquela fase, todos se frustraram. Pedro fugiu de Jesus, negou Jesus, os outros debandaram. Apenas, diz os textos bíblicos que falam da crucificação de Jesus, algumas mulheres ficaram, apenas um homem ficou próximo, João, que era um dos mais jovens da turma, e que talvez um pouco mais corajoso, e Jesus foi para a cruz, morreu, suspirou, entregou a sua vida, morreu na cruz, foi colocado num sepulcro emprestado, e os judeus, para selar aquela situação,
colocou um selo, que era uma espécie de uma amarração, do lado de fora do sepulcro, que tinha mais ou menos uma tonelada e meia, colocou guardas, para que nada acontecesse naquele túmulo. E os discípulos de Jesus, aqueles 2 discípulos, e os demais também, mais especificamente aqueles 2, saem como que frustrados, porque eles não esperavam que Jesus fosse morto na cruz do Calvário. E eles então vão andando para Emaús, frustrados, decepcionados, aflitos, enganados. Eles sentem vergonha. Como eles iriam explicar para a sua família? Como eles iriam dizer para os seus familiares? Como eles iam explicar que agora eles não tinham mais a quem seguir? E Jesus ao lado deles, mas por causa da preferência deles e das escolhas deles, eles não conseguiam enxergar Jesus. A segunda razão pela qual a gente não enxerga Jesus é porque Jesus, quando apareceu a eles, já havia ressurgido. E a ressurreição, ela traz contingências. As pessoas que ressurgem, segundo a palavra de Deus, elas têm um novo corpo, elas não estão sujeitas a essas situações que a gente tem. Alguns tossem, alguns vão tendo a pele assim um pouco mais caída, né? Principalmente nessa região aqui do rosto. Alguns vão tendo rugas, né? De vez em quando eu chego aqui na igreja, alguns assim, por serem gentis e muito amigos, né, olham para mim e falam: pastor, o senhor está magrinho, hein? O senhor está ficando elegante. Aí claro, eu fico contente, né? Porque essas coisas de elogiar que ser magrinho é o que há, né? Então aí eu fico todo contente, mas aí eu penso assim: puxa, eu não ressuscitei, porque se eu tivesse ressuscitado eu não seria magrinho, eu seria perfeito. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa olha e não sabe direito quem é. Olharam para Jesus, ouviram aquela voz, perceberam quem era, desconfiaram, mas não reconheceram, porque ele havia ressuscitado. Muitos de nós não reconhecemos Jesus, porque não cremos que ele ressurgiu. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: se você não crê que Jesus Cristo ressurgiu, a sua fé é em vão. Mas os discípulos, eles não estavam preocupados em que Jesus estivesse ressurgido. Na cabeça deles, na mente deles, nos preconceitos que eles já tinham, nas sabedorias que eles já tinham guardado, nos textos que eles selecionavam da Bíblia, eles queriam não um Jesus ressurreto, mas um Jesus que estivesse reinando. Por isso, eles não enxergavam Jesus. E é por isso que muitos não veem Jesus. Muitos sabem, muitos ouvem, muitos leem, muitos dizem conhecer a Bíblia, muitos ouvem dezenas, milhares de sermões, mas ainda não experimentaram dele, ainda não viram, ainda não enxergaram e não conseguem discernir Jesus, apesar dele estar presente na vida deles. Aí então Jesus começa o diálogo. Havia já se passado um sábado de agonia, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele tinha morrido, e agora ele foi retirado da cruz, e aí vai chegando o domingo, os discípulos vão voltando para suas casas desanimados, e iam conversando sobre tudo. Jesus se aproxima, inicia a conversa, e aí ele pergunta: o que vocês estão preocupados, que vocês estão conversando sobre esse assunto? E aí então Cleopas começa a falar para ele e diz assim: você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Todo mundo está sabendo. Não é possível que você esteja vindo de Jerusalém nesse dia e não saiba. Você é o único que não sabe. Aí então Jesus, de alguma maneira, Jesus os provoca e diz assim: quais são essas notícias? E eles responderam o que aconteceu com Jesus
Nazareno, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como as nossas autoridades os entregaram para que ele fosse julgado e crucificado. E hoje já é o terceiro dia. Bem verdade, que algumas mulheres foram até o túmulo, e não encontraram ninguém lá, tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele havia ressuscitado. E nós, como nós somos desconfiados das mulheres, nós mandamos os homens ir lá conferir esse negócio. E não é que aqueles homens voltaram dizendo que é verdade, que ele ressuscitou. Aí então Jesus se volta para eles e diz assim: vocês são nécios, vocês são tardios de coração. Nécios e tardios de coração, se a gente fosse traduzir para hoje, a gente diria assim: vocês são uns bobinhos. Vocês são pessoas de coração embotado, de coração fechado. Vocês não têm pureza no coração de vocês. Vocês não enxergam. Vocês não conseguem conectar a realidade do que está acontecendo agora, daquilo que aconteceu sexta-feira. Hoje é domingo. Já se passaram 2 dias. E vocês ainda estão lá. Vocês ainda estão presos à sexta-feira. Vocês vivem em função dos traumas. Vocês vivem em função da tragédia. Vocês vivem em função das decepções. Vocês vivem presos ao passado. Vocês são pessoas atrasadas para crer. Então Jesus diz: porventura não convia o Cristo padecer e ir na cruz? Foi isso que vocês ouviram a vida inteira, mas vocês não conseguem enxergar o plano de Deus para a vida, porque vocês aprenderam errado. Vocês aprenderam convicções e aprenderam verdades que não são verdades. Eu vim ao mundo para morrer na cruz e resgatar a muitos, e para ressuscitar. Eles ali, cheios daquelas construções humanas na mente, cheios daquelas mensagens distorcidas que haviam ouvido a vida inteira, Jesus ao lado deles, e eles não conseguem crer. Não aproveitam aquele encontro, não desfrutam daquele momento. A mente deles e o coração deles era incapaz de fazer coincidir a realidade com os fatos que estavam acontecendo agora. Há muita gente que vive presa ao passado, não acompanham as ações de Deus diária. Aquele dia era domingo e eles ficaram na sexta-feira à noite, eles ficaram na sexta-feira da morte, da depressão, da dor, eles ficaram na tragédia. A maioria das pessoas permite que as suas emoções, a sua mente, o seu coração, a sua alma se atrase em relação às ações de Deus no dia a dia. Deus, na sua bondade, no seu amor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem, Ele nos procura, Ele descobre aonde nós estamos indo, Ele vê as nossas desistências, os nossos desânimos, as nossas rotinas, as nossas atitudes por obrigação, as nossas relações com Deus por causa de coisas religiosas, e Ele vem ao nosso encontro. E nós, atrasados no entendimento, não percebemos. Ele aparece na nossa vida e nós não o vemos. Nós o respondemos com ironia: ah, você é o único que não sabe. Você que é o bobinho. Nós respondemos com maldade. Deus explica e nós não nos importamos. Então Jesus nos diz: vocês estão com a alma embotada, porque vocês são pessoas leais às tragédias do passado de vocês. Vocês ainda estão percebendo as coisas pelas quais vocês viveram e andaram. Vocês foram enganados.
E vocês estão ainda presos a isto. Há muita gente que tem essa síndrome na alma e no coração, a síndrome de Emaús, da desistência. Um dia, vestir uma roupa de luto e não consegue trocar essa roupa. Um dia, viver uma tragédia, não consegue ir para frente, não esquece. Um dia, viver um sentimento de abandono, e isso passa a ser o resto da vida o sentimento de abandono. É uma síndrome. O tempo passa e a pessoa não vê a presença de Deus na vida deles. Eles falam de Jesus, eles cantam de Jesus, mas eles não experimentaram dessa coisa maravilhosa que é a presença dele na vida e no coração. Jesus pergunta: quais são as notícias? Quais são as boas novas? O que vocês estão discutindo? E eles então, ao invés de falar da ressurreição, eles falam da sexta-feira. Falam da morte. E Jesus diz: vocês estão enganados. Vocês não sabem. Vocês não entenderam. As últimas notícias é que o sepulcro já está aberto. E Cristo veio, e Ele está aqui, agora, falando com vocês. E vocês não me reconhecem. Deixa eu te dizer uma coisa, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, você precisa compreender que quem tem a última notícia na vida é Jesus. Não são as suas concepções do passado, não são as suas ideias, não são as suas mágoas, não são as suas tragédias, não são as suas culpas, não são as suas raivas, não são os seus rancores, é a presença dele na vida. É hoje, ele está presente aqui. E se você fizer como os discípulos fizeram: Senhor, fica conosco, porque já se faz tarde, Ele vai entrar na sua vida e transformá-lo e mudá-lo. E essa mágoa, essa tristeza, esse desânimo que vem tomando conta do seu coração, que o domina há anos, vai ser arrancado da sua vida. Eu quero de fato fazer um apelo a você. Dê uma chance no seu coração para a última notícia ser a notícia de Jesus. Porque ele diz assim, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você foi chamado, você foi convocado para largar essas coisas negativas, para você deixar essas coisas lá, para você deixá-las na cruz. Você foi chamado para deixar de ser leal a esse passado que te machuca, que desorganiza a sua vida, que te traz dor. Você foi chamado para viver para Ele e para a glória dEle, viver o hoje de Deus, o agora. Infelizmente, muitos se deixam prender pelas suas emoções. E por isso, perdem esse privilégio de viver uma vida de alegria, uma vida feliz, uma vida alegre. Aí então, Jesus faz menção de ir adiante. E a Bíblia diz que eles constrangeram Jesus. Constranger no sentido dessa palavra é como se a pessoa tivesse doente e tivesse obrigatoriamente que ficar. É como se estivesse no hospital e o médico falasse: não tem jeito, você não volta para casa. Você tem que ficar aqui. Você tem que tomar soro, tem que ficar internado. Não sei se alguém já passou por isso, eu já. É uma coisa assim, você fala: não, mas eu preciso ir para casa, e meu, se não, tem que ficar. E foi isso que eles fizeram com Jesus. Senhor, já se faz tarde, já é noite, está escurecendo. Nós temos medo, nós temos dificuldade. Senhor, fica conosco. Alguns que estão aqui, por serem muito jovens, né? E é legal a gente participar de uma igreja que tem bastante jovens, né? E para mim, quem tem menos 60 é um menino, né?
Então, quando a gente participa de uma igreja que tem jovens, a gente precisa de vez em quando fazer um alerta a eles. É porque para os jovens a perspectiva da noite ficar escura, ou da chegada da noite é algo que eles nem pensam. Eu me lembro quando tinha 19, 20 anos, eu não estava nem um pouco preocupado se eu ia viver ou morrer. Eu queria era viver. Agora, de vez em quando, eu dou uma lembrada. Eu já estou. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, gente, cada um que está aqui, a cada dia que vive, está se aproximando mais da noite. O entardecer está chegando. É inevitável. E eu não estou fazendo isso para fazer apelo, é apenas para que você entenda que se você fizer esta oração, esse medo da morte vai desaparecer da sua vida por completo. E você vai ter um desejo de viver com toda intensidade. Se você orar, Senhor, fica conosco, Ele vai ficar e arrancar os medos do seu coração. E Ele será a última notícia na sua vida, sempre. Que tal você orar, fica conosco, Senhor? Que tal abrir o coração para Ele? Que tal tratar com Ele? Que tal entregar esse passado que te impede de amá-lo? Que tal entregar essas dores, essas tragédias do passado que te impede de se alegrar? Que te impede de viver? Que te impede de abraçar, de beijar, de conversar, de ter alegria? Eles pediram para Jesus ficar, e o Senhor sempre fica quando alguém ora assim. Vocês já notaram que Maringá é uma cidade muito bonita, muito arborizada. Quem mora nos prédios tem esse privilégio de ver a cidade assim um pouco mais pelo alto. As árvores balançando, é uma coisa linda. O movimento das árvores, o vento, é uma coisa fantástica. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito de ir à praia. E de manhã, quando quase não tem ninguém nas praias, você vê aquele movimento do mar, indo e vindo, aquelas ondas, é algo inexplicável. É fantástico. Quando você vai em Cataratas do Iguaçu, você vê, vai se aproximando das cataratas, você ouve aquela água caindo, aquele som. A primeira vez que eu fui, gente, eu fiquei tão assim, estupefato com aquele barulho, que eu brinquei com quem estava comigo, parece que o mar está aqui. Aquela água, aquele movimento, aquela coisa, e a gente vai chegando, as pessoas vão fazendo silêncio, aqueles que vão pela primeira vez nem falam, e eu mineiro que vi pouca água, né? Ia chegando ali, aquilo foi uma coisa maravilhosa, aquele movimento. Mas há uma coisa maravilhosa em tudo isso, Deus faz todo o movimento. Estamos agora na noite, daqui a algumas horas será dia, é o movimento de Deus. Mas há um momento que Deus para. Deus para. É quando um filho dele diz, Senhor, fica comigo. Ele fica. Ele para tudo para ficar com você. Porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que vai ao encontro dos que desistem dEle. Ele é um Pai cheio de amor. Aí os discípulos ficaram, Jesus partiu o pão, como na última ceia que Ele tivera com os discípulos. E os discípulos ali devagar, comendo do pão, foram lembrando, foram ouvindo, vendo. E de repente Jesus foi. E eles foram tomados, compreenderam quem era Jesus, entenderam quem era Jesus. Aí eles saíram correndo, foi ao encontro dos irmãos, foi encontrar os irmãos. As igrejas nos últimos anos têm perdido a alegria. As pessoas já não têm a alegria de vir a um encontro. Me lembro quando eu tinha
18 anos, eu criei em Jesus quando eu tinha 18 anos, julho de 1972. Foi um movimento no Brasil. Não aconteceu só na minha vida. Aconteceu em algumas dezenas de jovens, começou em São Paulo com algumas dezenas de jovens. Alguns desses jovens eram jovens que estavam completamente perdidos. Faziam parte daquele movimento hippie ou faziam parte do movimento de esquerda dos estudantes no Brasil contra a ditadura. E esses jovens foram ganhos de uma forma maravilhosa por Jesus. E eles foram se reunindo na cidade de São Paulo, na capital. No ano de 73, nós conseguíamos reunir todos os sábados à tarde, cerca de 700 jovens, das 3 às 6. Esses jovens começaram a ir para os acampamentos. O primeiro acampamento de reunião de jovens que o grupo que eu fiz parte organizou, ele tinha cerca de 250 jovens, menores. E no primeiro acampamento que eu participei, um jovem morreu. Eu tinha 19 anos e era responsável pelo acampamento. O pastor, que era o responsável pelo acampamento, dizia que nós nunca mais iríamos voltar lá. E ele tinha 4 filhos. E nós começamos a orar por ele e pelos filhos dele. E os filhos dele se converteram. Porque filho de pastor também precisa se converter, viu, gente? É bom vocês saberem, tá? E eles se converteram e vieram para o grupo. Aí na Páscoa, esse foi no Carnaval, na Páscoa, aquele pastor nos procurou e disse: vocês podem trazer agora, vocês trouxeram 250, tragam 500 agora. E Deus começou a fazer um movimento. Nós íamos para a igreja com alegria no nosso coração. Eu, recém-estudante, entrei, passei no vestibular, comecei a estudar o meu primeiro ano de faculdade. O primeiro semestre, eu não consegui concluir o semestre, era semestral. Eu voltei lá e tranquei a matrícula, porque eu queria anunciar e falar de Jesus. Todos os meus amigos na sala sabiam que eu era um cristão, sabiam o que tinha acontecido na minha vida e como Cristo havia entrado na minha vida. Os meus amigos que iam se convertendo, nós íamos nos reunindo, estudando a palavra de Deus. Íamos para a igreja, incomodávamos a igreja, porque chegavam 30 jovens de uma vez só, trazendo aquelas dezenas de pessoas que encontrávamos nas ruas. Porque Deus havia entrado na nossa vida, havia alegria, prazer. Os pastores tinham que controlar a gente. O movimento aconteceu em São Paulo, Recife, Manaus, Belo Horizonte. Nós éramos alguns milhares de jovens agora. Aí, aquela alegria tomando conta do nosso coração, mais ou menos por volta de 1990, começou a acontecer algo estranho na igreja evangélica. As pessoas já não falavam de Jesus. As pessoas agora confundiam as coisas. O evangelho começou a ser falsificado. O amor deixou de existir e passou a ser uma gritaria. As coisas mais profundas, que era aquilo que nós buscávamos na palavra de Deus, agora começou a ficar superficial. Os pastores começaram a fazer decretos, decretar. Você vai ser isso, você vai conseguir isso, você vai ter aquilo. A superficialidade foi tomando conta. O plano de Deus agora não era mais as pessoas conhecerem a Jesus, as pessoas se converterem. O plano de Deus agora era fazer as pessoas se enriquecerem. Os líderes foram se tornando profissionais.
Os meus amigos que viviam em São Paulo descobriam que as pessoas eram treinadas para falsificar milagres. Os pastores se tornaram antes apaixonados, foram se tornando gananciosos e exibidores de poder e cruzavam esse país com aviões. As conversões começaram a desaparecer e os ajuntamentos começaram a aumentar. Santificação não mudava a atitude da pessoa, nem o comportamento. Santificação nessa proposta era os dentes de ouro. O Espírito Santo não era mais buscado para encher o coração das pessoas. Elas não se alegravam, não cuidavam com Deus. E a palavra de Deus foi sendo abandonada. E aí muitos que estão aqui foram deixando de crer naquelas coisas básicas do Evangelho. Deixaram de ter a última notícia. Não tinham mais o que dizer para os seus filhos. Não podiam dizer: Cristo transforma a vida. Olha aqui para a minha vida, eu vivi isso, passei por isso, mas o Senhor me restaurou. Hoje, a gente vive um tempo de total desesperança nas comunidades evangélicas. Como falei, de 20% a 25%, a 25 milhões de pessoas deixaram as igrejas nos últimos anos. Não há mais referências de homens e mulheres que vivem e se comprometem com o Evangelho. É uma decepção crescente, cada vez mais a agonia aumentando. Pesquisas informais indicam que na cidade de Maringá, entre as igrejas tradicionais, 7 em cada 10 pessoas, de 20 a 35 anos, frequentam os consultórios dos terapeutas para resolver os seus problemas. Um espírito de ganância foi tomando conta dos crentes. E nos últimos anos, as esperanças se acabaram. Eu confesso a vocês, dizem, né, que é nessa data que a gente começa o ano, né? E para mim, eu estou começando o ano, desde janeiro. Mas hoje eu quero dizer a vocês que eu tenho um coração aquecido para pregar o Evangelho. Eu não me conformo de ver gente dizendo que é cristão e não encontrar em Jesus alegria e resposta para a vida. Eu não acredito nesse Evangelho. Eu acredito no Evangelho que Jesus é a última notícia e que se Ele chegar no seu coração, Ele vai mudar a sua vida. Porque Ele é Deus. Não é possível. Eu estou muito entusiasmado. Não há desespero que Deus não possa resolver. Não há medo que Deus não possa tirar do coração. Não há estado letárgico, amortecido que Deus não possa arrancar. Não há desesperança que Deus não possa vir e trazer alegria. Ele é Deus. Um dia Deus abriu os meus olhos. Um dia eu vi, eu entendi, e eu criei que foi bom eu ter passado por tudo que eu passei. De não ter tido um pai, de ter sido doado pela minha mãe, de ter vivido todas aquelas coisas, ter passado por aqueles caminhos de pecado terríveis que eu vivi na minha juventude, que tudo aquilo agora estava na cruz, com Jesus, e que Ele agora tinha um lugar no meu coração, e eu podia vê-lo, desfrutar dele, viver para Ele, andar com Ele, me alegrar nele, me apaixonar por Ele, que as outras coisas iriam acontecer. A minha oração é que a gente tenha uma igreja de gente que tem entendimento de quem é Jesus. E eu estou disposto a enfrentar todas as resistências. E o Senhor me autoriza a dizer: Ele
ressuscitou e quer morar dentro do seu coração. Ele não quer que você seja um religioso para ficar vindo aqui a cada domingo. Eu não quero usar você para você trazer o seu dízimo aqui. Não é isso. Eu quero que você tenha um compromisso com Jesus, porque é Ele que muda a vida. E se Ele não entrar no seu coração, você não vai ser mudado. Eu não vou te enganar. Eu oro para que Ele torne as suas noites de escuridão em dias de alegria, de paz. E hoje você pode voltar para sua casa e dizer para os seus filhos: o Senhor ressuscitou, porque Ele não está do lado de fora, Ele mora dentro de mim. E você vai ver uma mudança na sua casa, na sua família. Eu oro para que Deus traga uma geração de gente que queira que o Espírito Santo entre no coração para serem transformados. Eu oro para que Deus levante pastores, obreiros, gente que queira de fato ter o coração alargado pela graça de Deus e que sejam incapazes de conter essa alegria da presença dEle no coração. Eu estou muito grato porque o Senhor tem me permitido viver e estar aqui. O Senhor nunca me deixou. E esse poder inexplicável dEle, de ir me buscar nos momentos em que eu estava longe dEle, está presente na vida. Não há esquema, não há estratégia que funcione se Ele não estiver presente na vida. E hoje, em nome de Jesus, volte para os seus. Volte para a igreja no próximo domingo com o coração aquecido pela presença de Deus na sua vida. Volte com o coração, com essa certeza de que Ele está com você e você tem condições de atravessar a escuridão da vida, porque Ele vive. De vez em quando eu penso assim, a gente às vezes fala essas coisas, mas nem presta muita atenção. Paulo dizia assim: eu não sei se viver vale a pena, ou se ir para o Senhor é melhor. Eu nem sei o que é melhor. Eu sou muito grato porque Deus tem me dado o privilégio de viver. Enquanto eu viver, eu quero anunciar esse Jesus, porque Ele vive. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, aqui estão os seus filhos. Gente que vem aos domingos na igreja. Alguns desde a infância. Alguns já passaram por tantas situações na vida pessoal, na vida de convívio com a igreja. Talvez alguns deles estejam ainda presos ao passado. Talvez alguns tiveram uma incompreensão errada, ou uma compreensão errada do Evangelho. Senhor, alguns foram enganados. Alguns estão decepcionados. Alguns foram manipulados, usados por pessoas que diziam estar anunciando Jesus. Ah, Senhor, que bom que o Senhor não nos deixa na mão de homens, mas o Senhor vem ao nosso encontro. Que bom, Senhor, que o Senhor vem até nós com tanto amor, nos encontra. Porque o Senhor veio para trazer paz, trazer alegria aos nossos corações. O Senhor veio para tirar as nossas culpas. O Senhor veio para curar as nossas dores. O Senhor veio para nos arrancar do passado.
porque hoje é domingo, e os nossos olhos e as nossas emoções precisam estar no Cristo ressuscitado. Senhor, faz um dia novo para cada um de nós. Nos arranca, Senhor, dessa lealdade às nossas tragédias, ao nosso passado, às nossas derrotas, aos nossos fracassos. Oh Pai, não nos deixa ficar repetindo e trazendo à tona essas coisas do passado. Pai, nos tira dessas sextas-feiras da vida e nos coloca no domingo, na ressurreição, na alegria, na certeza da Tua presença, na certeza da Tua mão que nos guia pelo vale da sombra e da morte, na convicção de que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis, que não há ameaça, não há perigo, não há desespero que o Senhor não possa dissipar com a Tua presença e a Tua vida. Senhor, nos faz crer e sentir novamente esta alegria de viver o Evangelho com leveza, com paz. Senhor, nos faz Te reconhecer. E quando formos participar aqui desse pão, e o pão for partido e o cálice for distribuído, que a Tua vida venha para dentro de nós através desses símbolos. Nos dá, Senhor, um coração de fé, de confiança, de certeza, porque hoje nós queremos orar: Senhor, vem ficar comigo, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.